Olá, servidores, sejam todos bem-vindos a mais uma formação nossa aqui sobre as ferramentas, tecnológicas que nos auxiliam aí no nosso dia a dia. Então, eu, Ana Paula, trabalho aqui na EFAP, estou aqui com vocês essa tarde para a gente trabalhar um pouquinho hoje sobre os processos avaliativos usando algumas ferramentas, né? No caso, a gente vai trabalhar hoje as ferramentas Microsoft porque nosso braço direito da Microsoft, Fernando, está aqui comigo, né? Então, já de antemão, peço para vocês terem calma. Essa formação vai estar disponível para vocês lá no YouTube e aí vocês vão conseguir assistir pausadamente, devagar, acessando tudo que o Fernando vai falar, que ele vai trabalhar um pouquinho o Forms, vai passar pelo Teams, então ele vai passar por algumas ferramentas aí vocês falam, calma! Então, fiquem tranquilos, a gente vai conseguir assistir depois, com calma, tá? A ideia é sempre, que a gente sempre está falando aqui, né, Fernando? É um mantra nosso aqui, assistam, entendam, mandem alguma dúvida pontual que vocês tenham aqui, e aí depois a ideia é que vocês abram aí o aplicativo, testem, fuçem, mexam, porque a gente só aprende mesmo mexendo, né? Não é só tendo acesso. Lembrando, estamos trabalhando aqui com ferramentas Microsoft, nós temos direito como servidores, cada e-mail tem direito a 5 licenças do pacote Office, então usem, abusem aí o que vocês puderem, tá? Então, lembrando que a gente está trabalhando com as ferramentas Microsoft, sempre usem o e-mail de vocês institucional, ou @educação, ou @professor, que são os e-mails da Microsoft. Ah, Ana Paula, não sei qual é o meu e-mail. Então, vocês entram lá na sede, logam lá na sede, no menu superior direito tem lá, sejam bem-vindos, e logo embaixo tem o seu e-mail institucional Microsoft, seu e-mail institucional Google, ok? Além disso, gente, o nosso chat vai estar aberto aqui, eu estou aqui, também lendo o chat e interagindo com vocês, mas a gente tem a Thelma e a Carol também que estão nos auxiliando aí e sempre respondendo a gente aqui no chat, tá bom? Então fiquem tranquilos, mandem as suas dúvidas, conforme for a gente responde, ou senão a gente para aqui o Fernando para perguntar, tá bom? Fernando, mais uma vez, seja bem-vindo. A formação é nossa, não é sua, é nossa. Obrigado, Ana. Agradeço sempre o convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui no Centro de Mídias ou em qualquer outra forma de interação com vocês, né? Sei que alguns já participaram de formações comigo via Teams, né? Não em transmissão ao vivo, assim. Mas é sempre um prazer estar com vocês, seja qualquer meio de difusão que seja. E a ideia aqui hoje é justamente essa que a Ana falou, tá? Então, nessa 1h30, vocês não vão aprender nada, mexer em nada, assim. Essa 1h30 para vocês vislumbrarem as possibilidades que vocês têm para trabalhar com processos avaliativos, tá? Desde processos avaliativos mais tradicionais, né, avaliação somatória, né, avaliação tradicional, que a gente mais conhece, até pensando em avaliações por processos, utilizando rubricas, utilizando critérios de avaliação dos mais diversos aí, tá? Então a gente tem ferramentas para suprir diversas formas de avaliação. Basta não é o suficiente, mas a gente precisa começar a repensar as formas de avaliação para a gente entender como que a gente usa essas ferramentas também, né? A gente é muito apegado à forma de avaliação mais tradicional, então minha ideia nesse começo, na verdade, buscando aí novas formas de interagir com vocês, eu trouxe uma ferramenta, acho que a Ana compartilhou o link no chat, a produção também está com o link para compartilhar. Eu vou compartilhar, eles vão colocar. Legal. Ó, essa ferramenta aqui, que é o Mentimeter, tá? E aí eu gostaria de começar com vocês com 2 perguntas, né? Primeiro, o que é avaliar para vocês? E depois, quais os principais objetivos ao avaliar um aluno, tá? Vocês podem responder uma de cada vez. A primeira questão é para ser respondida com 1 ou 2 palavras apenas. Então a gente faz um exercício de síntese aí em cima do que é avaliar para vocês. Porque o modo de visualização aqui vai ser nuvem de palavras. Então, conforme vocês vão colocando as palavras, vai crescendo a nuvem de palavras, vai ficando no centro as palavras mais citadas, para a gente tentar chegar num comum acordo, ou para a gente visualizar o que é avaliar para vocês, professores, para vocês, formadores de professores, né? Muitas vezes quem está trabalhando na gestão, formação de educadores, tem uma dificuldade de avaliar também, né? Como que você avalia essa formação
às vezes é uma formação para ferramentas, né? Igual essa que a gente está fazendo aqui, né? Uma formação não formal, né? Uma formação mais informal. Então, como que a gente pode avaliar esses processos, né? Então, a ideia aqui é que vocês reflitam primeiro sobre essas duas questões antes da gente entrar nas ferramentas de avaliação per se. Por que eu quero trazer isso? Por que eu quero trazer essa reflexão junto de vocês? Né? Para a gente começar mesmo a repensar os processos avaliativos. Será que faz sentido hoje? Lógico, vai fazer sentido, ó, já está começando a aparecer algumas questões aí. É só vocês clicarem no link compartilhado, no chat, o pessoal da produção compartilhou também. Então, ó, conforme vocês vão respondendo, aí tem 2, 3 pessoas respondendo, pode ir colocando mais coisas, conforme vocês vão respondendo, vai aparecendo aqui. Tá? Então, a ideia é a gente repensar mesmo nesse processo avaliativo, né? Poxa, faz sentido ainda a avaliação do jeito que a gente faz? Ó, colocaram aqui, analisar, verificar, comparar, medir. Do jeito que a gente faz a avaliação hoje, por exemplo, a gente consegue verificar se os objetivos de aprendizagem foram alcançados, se a nossa intenção pedagógica teve sucesso com base na avaliação de uma prova, por exemplo. Talvez porque a gente viva hoje, será que a avaliação somatória faz sentido ainda, né? A gente avaliar um produto final de um escopo, de um processo educativo tão grande, né? Não estou querendo jamais aqui criticar, apontar dedos, né? Eu também fui professor, usei diversas formas de avaliação, inclusive a correção de prova mais tradicional que a gente faz. Mas a ideia aqui é suscitar esse pensamento de, poxa, o que a gente está vivendo agora é extremamente difícil, é novo para todo mundo, para professor, para aluno, para gestor, para quem toma decisão política também. Então, faz sentido esse processo avaliativo que a gente faz ainda hoje, de pegar uma prova, corrigir e dar lá a nota de 0 a 10? Faz sentido isso ainda para o que a gente vive? Talvez não faça mais sentido o que a gente está vivendo agora, avaliar um processo como um todo, avaliar se o aluno está participando ou não, avaliar qual a capacidade de interação dele, dentro das condições que ele tem, ele está conseguindo interagir de alguma forma, dentro da forma que ele tem como interagir, como é que está sendo essa interação dele, como é que ele está buscando isso. Tá? Então, claro, são questões simples, jamais. A avaliação nunca vai ser simples de se discutir, de se pensar. Mas a ideia aqui é tentar suscitar um pouquinho disso para vocês. Ô, Fernando, você está falando aí bastante até na questão de avaliar aluno, mas a gente também, nesse contexto nosso da pandemia, nesse contexto da tecnologia, a gente também pode se avaliar, né? Como eu comecei falando, a gente sempre teve, de uma forma geral, acesso à tecnologia, mas hoje em dia nós estamos avaliando o quanto a gente tem domínio e a gente consegue, enfim, e a gente se aperfeiçoa com essa tecnologia. Então, também cabe uma avaliação nossa, né, no contexto e também a nossa avaliação com relação à nossa aplicação, porque hoje em dia a gente também está trabalhando muito pensando no outro, né? Porque a tecnologia também tem isso, a gente tem que muito pensar em quem vai receber, né? A gente tem uma tela de computador, a gente faz a ação e a gente tem que pensar que a pessoa que está do outro lado, nem sempre ela está te vendo, nem sempre ela está te ouvindo. Então, a gente tem que se cercar de forma que a pessoa receba ali a mesma informação que você quer dar. Então, isso precisa de uma avaliação de como fazer e de como proceder. Então, também aí cabe uma outra questão de avaliação, né? Com certeza. Legal que apareceram mais 2 palavrinhas no mapa aqui, que traz sentido, traz à tona isso que você comentou, né? Então, ó, redirecionar e reassimilar, né? Com as avaliações que a gente está fazendo, a gente está conseguindo nos redirecionar para o que estamos vivendo, né? Como que a gente avalia se o que a gente propôs para o aluno teve sucesso ou não, foi legal ou não? A gente está dando espaço para o aluno ou a pessoa que está recebendo o que estamos fazendo, para ela também avaliar como é que foi isso, né? Então, eu estou recebendo um feedback da proposta que eu estou fazendo, porque o que a gente está vivendo é novo, a gente vive um choque de gerações, né? Então, pessoas que usavam a tecnologia de uma forma interagem com pessoas que utilizam a tecnologia de outra. Então, elaborando aqui uma atividade para ser feita numa interação remota, a pessoa que está recebendo, será que ela está recebendo da forma como eu imaginei que ela vai receber? Qual que é o espaço que essa pessoa tem
para avaliar e para me dar um feedback do que eu mandei para ela. Então, o processo avaliativo não é só a avaliação do outro, é a avaliação de nós mesmos também, e o outro nos avaliando também, né? Então, tem que ser um processo, uma troca contínua, né? Porque o que a gente vive hoje, os meios de interação que a gente vive hoje, apesar de existirem há algum tempo, a gente está restrito somente a eles. E são meios novos de interagir, né? A gente já não tem, a gente atualmente não está mais com a sensibilidade de interagir com a presença, né? Na presença você consegue captar várias sensações, várias coisas, para você ter até uma autoavaliação do que você está fazendo. Mais distante, remoto, sem contato, sem ver a pessoa, como que a gente pode criar novas formas disso, tá? Passando para outra pergunta, se vocês quiserem responder, o pessoal que respondeu a primeira aí, quais os principais objetivos ao avaliar um aluno ou avaliar algo a uma pessoa que você está querendo avaliar, né? Aqui eu estou colocando o aluno, pensando na interação professor-aluno, mas pode ser pensando na interação com o seu colega também, pensando na interação de alguma proposta formativa que você está fazendo com alguém. Então, quais os meus principais objetivos, quando eu vou avaliar, quais são os principais objetivos que eu coloco nessa avaliação, né? Eu quero o que com essa avaliação? Poxa, eu quero tomar decisão baseada em dados, né? Eu quero olhar para ver se o desempenho do pessoal que eu estou trabalhando está legal, se eu continuo seguindo nessa direção, ou se eu mudo a estratégia, mudo a abordagem. Nessa pergunta, se vocês quiserem desenvolver um pouquinho mais, é no mesmo link que vocês respondem. Se vocês quiserem desenvolver um pouquinho mais, pode desenvolver, que é o modo de visualização aqui, é caixa de texto. Então, um textinho curtinho aí vai aparecer o que vocês colocarem. Beleza? Eu vou deixar aberto aqui, vocês vão respondendo conforme vocês quiserem, e aí a gente vai começar a entrar nas ferramentas aqui agora. Mas eu trouxe essas duas questões só para a gente pensar um pouco mesmo no que a gente está fazendo de avaliação, se faz sentido para o que a gente está vivendo agora, né? A gente está vivendo agora formas de interação totalmente diferentes, difíceis, né? É um desafio muito grande a situação que a gente está agora, e pensar em avaliação já era uma dificuldade muito grande, né, na interação que a gente entendia, né, em que os processos educativos se dão, né, pensando agora, se torna um problema, se torna uma questão maior ainda. Então, trazendo só essas duas questões para trazer essa reflexão no começo, tá? Ô, Fernando, deixa eu só pontuar que aqui, gente, a nossa ideia não é trabalhar conceito, discutir conceito de avaliação, tá? A gente vai trazer aqui à tona, né, que não tem como, alguns conceitos, igual o Fernando falou, de avaliação somativa e afins, porém não é o nosso foco. Nosso foco a gente vai trazer aqui algumas ferramentas que a gente pode utilizar aí no processo avaliativo. E até vou quebrar um pouco o protocolo, você sabe que eu gosto dessas coisas, né, Fernando? Então, como a gente está trabalhando aqui com ferramentas, você acabou de mostrar uma ferramenta que é muito útil para todo mundo aí, para a gente fazer aí a nuvem, o brainstorm de ideias, né, que muitos professores aí a gente acaba fazendo a sondagem, né, no começo da aula, ou enfim, do aprendizado do aluno, de uma forma geral, e isso aí pode ser uma ferramenta interessante dentro das ferramentas tecnológicas. Então, eu ia pedir para você, antes da gente começar, e já mexendo no protocolo, para você mostrar a ferramenta, por favor. Essa ferramenta é uma ferramenta gratuita e eu gosto de trazer ela porque ela pode proporcionar essa primeira forma de interação mais dinâmica, né? Então ela chama Mentimeter, você consegue traduzir esse site com um tradutor do seu navegador, se você está utilizando o Google Chrome ou o Microsoft Edge Chromium, você consegue traduzir a página. Infelizmente eles não têm uma página em português, mas é bem simples. No canto superior direito você faz um perfil, vai em suas apresentações e ele funciona como se fosse um slide lá do PowerPoint, né? Você coloca aqui, ó, nova apresentação. Na versão gratuita você consegue criar 2 slides com formas de visualização interativa do público que você está trabalhando, né? Então, ele é um serviço pago, né? Mas o gratuito te dá 2 possibilidades de 2 slides para fazer uma interação igual eu fiz com vocês aqui. Então, você pode adicionar mais um slide depois, né? Primeiro você escolhe o tipo de slide, ó. Então, as opiniões vão aparecer em barra, vão aparecer em nuvem de palavras, vão aparecer em caixa de texto,
São perguntas e respostas que você vai responder na sua apresentação. Ranking, você quer saber qual palavra é mais citada, qual resposta aparece mais, escala. Então tem vários tipos aqui, tem até quiz, até você pode montar quizzes de competição, né? Tem várias coisas interessantes. Eu tenho utilizado para fazer esse brainstorm primeiro, para jogar uma pergunta e ver qual é a impressão das pessoas. Então fica a dica aí, Mentimeter. Vou colocar aqui bem grande na barra. Ó. Opa. A professora Maria, acho que é professora, a Maria Adriana está colocando aqui no chat que já usa e adora essa ferramenta. Então Legal. aí fica mais uma possibilidade, né, gente? Quanto mais possibilidades, melhor. A gente sempre fala, né, Fernando, nas nossas formações, ou via Teams, ou via aqui Centro de Mídias, que a gente está trazendo aí para vocês possibilidades. Não existe certo ou errado e nem tenho que usar. Então, a gente está trazendo possibilidades em que cada um, no seu contexto, com o seu público-alvo, vai verificar o que é melhor. Então, isso daqui é uma coisa interessante para a gente fazer um começo de aula diferente, né? Porque a gente já sabe, dentro da sala de aula já é impossível ficar 50 minutos com os alunos. Na internet, então, né, fazendo essa coisa meio híbrida, meio mediada, é mais difícil ainda. Então, se a gente trouxer alguns recursos diferentes, a gente consiga aí atingir, né, um pouquinho mais, Sim. né? E aí vai da sua escolha, né? Se você, poxa, viu valor na ferramenta e quiser pagar, eles têm planos lá. Eu tô... Não é o caso. A gente gosta tudo do free. Eu também gosto do free, então... Tô tirando o crachá da Microsoft para falar isso, tá? Espero que então vamos lá, não esteja vamos me voltar. assistindo. Então aí. vamos voltar. Mas é uma ferramenta que trabalha muito bem. Eu gosto de usar ela porque geralmente quando eu vou fazer, por exemplo, alguma formação de Teams, eu coloco ela dentro do Teams, dentro da equipe. Então é um site que ele integra, é um serviço que ele integra com o Teams, tá? Já que é a proposta do Teams, né? Então a gente trabalha integrado. Então, eu gosto bastante, eu acho que proporciona uma primeira interação legal aí, tá? Então, fica a dica. Acho que quantas ferramentas gratuitas a gente tiver para interagir, integrar, eu acho que vale a pena. Pensando aí numa classe sua, né, pode ser um processo avaliativo inicial. Você quer saber, por exemplo, você está lá com 35 alunos, você quer saber alguma percepção que os alunos têm de determinado assunto, em vez de você abrir áudio por áudio, né, e deixar as pessoas falarem mais, você faz algo mais conciso, um brainstorm, uma nuvem de ideias aí e visualiza essa nuvem de maneira interativa e todo mundo consegue visualizar também. Tá? Então, para um primeiro processo avaliativo, por exemplo, é uma ferramenta interessante, que eu tenho usado também como feedback em algumas questões. Então, eu gosto bastante, tenho utilizado, beleza? Então, para fechar isso, só vou colocar o depoimento aqui da professora Sinira. Usei o Mentimeter no ano passado para auxiliar no apoio às habilidades socioemocionais com os alunos e pais. Ah, legal. Tá? Um ótimo então, uso aí também. Fica a dica. Beleza. Falando em avaliação socioemocional, em junho vai sair também uma atualização no Teams que chama Reflect, que é para avaliar o socioemocional dos alunos. Você vai conseguir abrir lá um quiz de socioemocional, a gente pode trazer aqui no Centro de Mídias também. Então, já... Thelma, Carol, nossa agenda, já coloca aí junho, então, Fernando, até junho é para sair. Mídias. Até junho é para sair. Na verdade, o Teams, enfim, não só em relação a ferramentas da Microsoft, Google, enfim, todas as outras ferramentas, é muito difícil, gente. A gente vai vendo a necessidade, a gente vai reportando para eles a necessidade e vão aparecendo aí várias atualizações. Então, às vezes, eu já assisti várias formações do Fernando do Teams e cada formação ele vem com uma informação nova. Então, é assim, a gente tem que correr contra o vento aí, né? Eu não trouxe agora para essa formação de processos avaliativos, porque é uma ferramenta que foi implementada há pouco tempo. Então, ela está para algumas instituições ainda nem chegou a ferramenta, tá? Então, quando ela estiver estabilizada, ela está numa versão beta de teste também. Então, quando ela estiver estabilizada, vocês já puderem utilizar, né? Não sei se chegou a todos ainda. E aí eu trago para vocês. Vocês conseguem trabalhar com processos, avaliação socioemocional dentro da classe, lá embutida no Teams, integrada. Traz uma possibilidade bem interessante, saber o bem-estar dos alunos de vocês durante esse período remoto, talvez dê alguns indicativos importantes aí na condução de interações, né? Então, faz parte do processo avaliativo também, nos entender como pessoas, né? E nós temos emoções, temos bem-estar envolvido aí nesse processo.
beleza? Vamos entrar aqui no Office, então, né? A gente já captou um pouquinho aí da percepção de vocês sobre, só para mostrar aqui rapidamente. Antes que você comece, eu já vou fazer a pergunta de sempre, que você já está cansado de ouvir. Legal. O Office que a gente vai utilizar, ou seja, o aplicativo que a gente vai utilizar hoje, que é o Forms e afins, é melhor ou é recomendado, ou eu tenho que usar o online ou o instalado, ou tanto faz? Tá, o que a gente vai trabalhar hoje, né, a gente vai começar focado no Forms e depois vai para o Teams. O Forms, ele é uma ferramenta estritamente online, tá? Ele não tem, você não baixa ele para instalar no seu computador. Então, é o mesmo caminho lá. Entrou no office.com, se logou com o seu e-mail Microsoft, né, @professor ou @educação, lá na barra esquerda lá, ele vai estar ali embaixo, provavelmente, Microsoft Forms, ó. À esquerda é um Fzinho. Você tem que diminuir a tela, que não está aparecendo. Acho eu. Não sei, deixa eu ver aqui. Ó, essa barrinha à esquerda aqui, tá? Então, ó, Microsoft Forms, ele está aparecendo aqui. Então, é aquela barra à esquerda que concentra todas as aplicações que vocês têm acesso. Então, eu já estou nele, né? Então, quando você clica no Forms aqui, ele abre os questionários e formulários que você tem mais recente, tá? Então, ele abre essa visualização aqui dos questionários e formulários. Como a gente está trabalhando, né, na versão do ecossistema do Office 365, a gente está voltado para a educação, o que ele tem de padrão para você criar aqui, ó, no canto superior esquerdo, é novo teste. Então você já começa criando um questionário. Se você quer criar um formulário para captar percepções, buscar dados de alguma forma das pessoas, você pode vir aqui, ó, na setinha, novo formulário. E aí o formulário é aquele formulário tradicional que a gente conhece. Você põe a pergunta, pode captar dados, enfim. O teste, ele te dá um formato de formulário, só que voltado mesmo para questionário, para perguntas, né? Pensando aí em lista de exercício, avaliação. E aí são essas as ferramentas que a gente vai explorar hoje, dentro de teste, tá? O formulário, ele é padrãozão mesmo. Acho que todo mundo aqui já fez um formulário alguma vez, seja no Google Forms, seja aqui no Forms do Office, tá? Então, ele é um formulário padrão. O teste é que ele tem algumas coisas diferenciadas e que vão fazer algum sentido pra gente aí, beleza? Deixa eu maximizar aqui de novo. E aí, quando a gente entra em novo teste, né, a gente tem algumas opções bem interessantes. Primeiro que a gente vê duas abas logo aqui em cima, que é perguntas, né? Então, as perguntas que você vai fazer, e uma aba de respostas. A aba de respostas aqui, ele te gera um relatório de interação, ou seja, quantas pessoas interagiram com esse questionário que você fez. Aqui vai estar o número de pessoas que responderam, né, aqui em respostas, e o tempo médio para concluir, né? Então, o tempo médio que as pessoas levaram para concluir o seu questionário. E é legal que aqui embaixo ele te gera um relatório do desempenho geral das pessoas. E você pode exportar esse relatório aqui para o Excel, tá? Então, vocês lembram lá, a gente teve uma formação de Excel. Então, se você quiser visualizar em gráficos esse desempenho, mudar o gráfico, colocar uma outra forma de tendência, fazer uma análise, dentro do Excel você consegue fazer, exportando esses dados. Já que você falou do Excel, vou deixar aqui que nós já fizemos 2 formações iniciais sobre o Excel. Então, se você, quando você olha ali, você fala assim, Excel, não tenha esse medo todo. Nós fizemos formação aqui do Excel com o Fernando. Então, lá no YouTube, canal Centro de Mídias, Desenvolvimento Profissional, tem uma playlist lá de todas as ferramentas que a gente está trabalhando. E lá você tem o Excel em 2 partes aí para vocês verificarem tudo isso que o Fernando está falando. Tabela, gráficos, enfim, todas as coisas de Excel inicial. Só com o que a gente trabalhou nessa formação do Excel, de parte 1 e 2, essa formação inicial, vocês já conseguem, por exemplo, desenvolver um gráfico interativo com os dados que vocês têm do questionário que vocês desenvolveram aqui, por exemplo. Tá? Então, só com o que a gente fez lá com análise básica, vocês conseguem já visualizar de uma maneira diferente aqui o relatório de desempenho dos participantes do questionário em específico. Tá? Voltando aqui para o questionário, então, né, então a gente tem essas 2 abas principais.
A aba de perguntas, que é onde você vai colocar suas perguntas, e a aba de respostas, que é onde você vai ver o desempenho geral, tá? Aqui, lembrando, eu estou trabalhando no Forms através do Office.com, então estou no navegador de internet aqui. Se você usa Google Chrome, se você usa Firefox, se você usa o Microsoft Edge, então qualquer navegador de internet, tá? Não estou com nada instalado aqui. Então, abri lá para fazer um novo teste e posso adicionar uma nova pergunta. Posso colocar um título para o meu teste, né? Para o meu questionário que eu estou fazendo. Então, vou colocar aqui centro de mídias. Vamos fazer uma lista de exercício aí do centro de mídias, tá? Posso inserir uma descrição sobre a prova geral e ilustrar ela com uma imagem. Então, se vai ser uma prova de um determinado assunto, uma lista de exercícios de alguma coisa, né? Ou um quiz, né? Você pode colocar a imagem que você quiser. Pode buscar uma imagem direto da internet, uma lá do seu OneDrive, que é a sua nuvem de arquivos, ou carregar uma imagem do seu computador, tá? Então, você consegue colocar uma imagem para ilustrar esse questionário. Aqui em cima, ó, tem as formas de visualização. Então, você consegue ver como que o seu questionário vai ficar no computador e como que ele vai aparecer no celular, tá? Então, por enquanto, eu não coloquei nenhuma questão, né? Então, está em branco, mas ele tem esses dois modos justamente para entrar naquilo que a gente falou. O que eu estou fazendo aqui no meu computador? Como que a pessoa vai receber? Como que a pessoa que está utilizando o celular vai visualizar esse questionário que eu estou fazendo aqui? Você consegue fazer isso em visualização. Eu vou adicionar umas perguntas aqui, testes, e a gente volta lá no visualização para ver novamente. E tem o tema aqui, você pode mudar a cor se você quiser, deixar o formulário, o questionário mais ilustrado aqui, adicionar um tema novo. Aqui é uma questão estética, mas que pode fazer diferença dependendo do público que você está atingindo. Beleza? Ô, Fernando, tirando essa parte de tema aí que você está falando que é um padrão e a gente pode utilizar, eu só vou deixar aqui um ponto de alerta. Quando a gente busca alguma imagem, algum vídeo, alguma coisa na internet, a gente tem que tomar cuidado com os direitos autorais, tá? Porque, na verdade, a gente está fazendo aqui uma atividade, né? Pensando aí eu como professor ou eu como servidor, eu vou fazer uma atividade que eu vou encaminhar para outras pessoas. E essas pessoas, elas vão se deparar com esses vídeos e afins. Então, não é só a questão da ética com relação ao que você vai mostrar, mas sim com relação ao respaldo aos direitos autorais. Então, tomem cuidado com isso, tá? Tem vários buscadores aí que a gente tem lá o Creative Commons ou tem licença gratuita, dá uma procurada e tenta selecionar esses que não tem problema de direito autoral, já tem direito autoral aí embutido, tá? É só uma dica porque hoje em dia tá difícil isso. Legal você ter falado isso, que quando você vai inserir uma imagem aqui dentro do questionário, e essa imagem é da internet, o buscador padrão aqui é o Bing, né, que é o buscador na Microsoft. E ele já vem assinalado aqui uma opção que só vão aparecer imagens com licenças Creative Commons. Então são imagens que você pode utilizar tranquilamente aqui. Deixa eu tirar aqui de trás do intérprete, ó. São imagens que vocês podem utilizar, tá vendo? Ó, os resultados da pesquisa mostram imagens marcadas com licenças Creative Commons. Então é uma licença que você pode usar livremente essa imagem sem se preocupar aí com o direito autoral. Essa opção já vem assinalada dentro da pesquisa de imagem na internet, dentro aqui do Forms, tá? Então, é uma questão importante a ser considerada. E aí, a gente vem aqui, ó, no botãozão grandão aqui, eu mudei o tema, né? Coloquei um tema coloridinho de fundo, então o botão virou vermelho. Então, eu coloco aqui, ó, adicionar nova. Aí ele vai falar, nova o quê? Qual o tipo de questão você quer adicionar aqui? Então, eu tenho questão múltipla escolha, aberta, questão dissertativa fechada, uma questão de classificação, sabe quando vocês preenchem aquele questionário de, qual a sua satisfação com o serviço? De 1 a 5 estrelinhas. Então você pode criar uma questão assim também, uma questão de data, você pode criar uma escala Likert, não sei se vocês já viram essa escala, mas é aquela escala que, por exemplo, você coloca várias questões aqui, várias situações aqui nas linhas, e as colunas elas podem refletir uma rubrica em relação a essa situação, tá? Então, a escala Likert, aí, dependendo da aplicação que você usa, pode ter uma aplicação interessante. Beleza? Deixa eu mostrar outro tipo de pergunta. Então, escala Likert, eu vou apagar essa aqui, na verdade, para não ficar muito poluído. A gente tem aqui uma opção também de carregamento de arquivo, tá? Então, se você quer fazer uma pergunta mais ampla,
e quer que a pessoa que vai responder suba um arquivo multimídia, seja um arquivo de texto, um vídeo gravado, por exemplo, você pode colocar esse tipo de pergunta aqui, tá? Deixa eu mostrar de novo para vocês, ó, em adicionar nova, você vai na setinha e aparece aqui, ó, carregamento de arquivo. Acho que está aparecendo atrás da intérprete para vocês. Vai aparecer aqui, ó, carregamento de arquivo, tá? E aí vocês podem escolher essa questão aqui e ele vai te perguntar qual que é o limite do tamanho de arquivo que você quer colocar. Aqui está 10 megas, eu posso colocar até arquivos de 1 GB, tá? E o limite de número de arquivos. Eu posso deixar espaço para a pessoa que vai responder colocar, sei lá, até 10 arquivos de 1 GB, por exemplo. Ou até 10 arquivos de 10 megas, tá? Então existe essa possibilidade, dependendo da sua aplicação aí, ela pode ser bem interessante. Entrando nas questões mais tradicionais aí, né, que é a questão múltipla escolha e a questão dissertativa, então questões de múltipla escolha. Então você faz a sua pergunta aqui e você pode adicionar várias opções de resposta, né? Geralmente a gente tem 4 ou 5 opções. O legal aqui é o que você pode fazer. Você pode falar para o Forms qual que é a resposta correta dessa questão de múltipla escolha que você está criando. Então você fala para o Forms, ó, é essa segunda aqui que é a correta. Falando isso para ele, você dá a opção de que o questionário ele se corrija automaticamente. Como? Quando eu mostro a resposta correta para o Forms, ele me libera a opção aqui, ó, no cantinho, nos 3 pontinhos. Então sempre os 3 pontinhos aí são importantes, tá, gente? Nos 3 pontinhos, ó, vai ter a opção de ordenar opções aleatoriamente. Por que essa opção? Porque eu já mostrei para o Forms qual que é a resposta correta. Essa opção aqui faz com que cada pessoa que entre no formulário, a posição da resposta correta mude. Tá? Então, para cada pessoa que entrar, a resposta correta vai estar numa posição diferente. Então, para uma pessoa vai ser a primeira opção, para outra pessoa vai ser a quarta opção. Né? Isso pode criar estratégias aí de você evitar a troca de informações, por exemplo, com 2 pessoas fazendo o mesmo questionário. Para cada uma delas, a resposta vai estar numa posição diferente. Tá? Maravilha. E a gente tem, isso a gente vai ter a correção também automática. A partir do momento que a gente aponta a resposta correta, o Form, se você tiver só questões de múltipla escolha, ele vai se corrigir automaticamente, tá? E a gente tem a possibilidade de colocar quantos pontos essa questão vale. Então, sei lá, vale 10 pontos, tá? Então, o sistema do Office 365 em geral trabalha, se você for trabalhar com pontuação, ele trabalha de 0 a 100, tá? Para converter de 0 a 10, quero dar 7,5 aqui, põe lá 75. Então, é a escala que ele acaba trabalhando aqui, tá? Posso adicionar uma nova aqui, ó, e adicionar a dissertativa. A dissertativa é legal, por quê? Porque na dissertativa você pode escrever a pergunta aqui, né? Você tem um espaço para pergunta, e você tem a possibilidade, ó, de adicionar possíveis palavras-chave que estarão presentes no texto da resposta, tá? Então, sei lá, eu fiz uma pergunta aqui, eu vou falar que uma palavra-chave da resposta é Revolução Industrial. Uma outra palavra-chave... Opa, escrevi industrial errado aqui, cliquei no... Acontece. Acontece. Ao vivo você vai errar mesmo, vai dar errado. E aqui não tem o corretor, né? Igual o celular que você vai escrevendo, vem o corretor e manda todas as coisas erradas possíveis. A gente costuma escrever errado. Até. Exatamente. Então, ó, Revolução Industrial, sei lá, Reino Unido e leis trabalhistas. Nossa, forcei na história agora, nem historiador eu sou, gente. Nem sei se eu estou falando bobagem aqui. Mas beleza, na minha resposta vão aparecer essas 3 palavras-chave de alguma maneira. Quando eu faço isso, eu estou falando o quê para o Forms? Eu falo, ó, eu dou um indicativo para ele, ó. Essas palavras aqui, elas fazem parte da resposta que a pessoa vai colocar aqui no espaço de resposta. Ele me faz, então, uma pré-correção nos textos colocados aqui. Ele vai identificar se essas palavras elas estão presentes no texto inserido na resposta. Por que eu falo pré-correção, gente? Porque a gente está tratando de inteligência artificial. A inteligência artificial, ela ainda não tem a nossa capacidade de interpretação.
A gente está falando do desenvolvimento de uma redação aqui, que, né, de um mini texto, mas que envolve a interpretação, envolve o olhar do interlocutor, de quem está olhando isso aqui. Então, colocar tudo isso nas mãos da inteligência artificial, eu não acho uma ideia interessante, principalmente a gente está tratando de processos educativos aqui, tá? Então, mas a inteligência artificial, ela pode te adiantar alguns aspectos. Ela vai falar, ó, esse texto aqui, a pessoa colocou essas 3 palavras. Aí cabe a você a ler o texto e ver se faz sentido, né? Ela pode colocar uma receita de bolo e jogar essas 3 palavras aqui, não vai fazer sentido nenhum. E para a inteligência artificial vai estar certo, porque as 3 palavras, elas estão lá, tá? Então, é importante. Aqui é uma certa forma de adiantar o processo um pouco, automatizar algumas coisas e nos ajudar na hora da correção. Mas não se debrucem totalmente nisso para corrigir, beleza? Então, essas são as possibilidades de questões que a gente pode trabalhar aqui. E aí, olha que legal, né? Ele já vai calculando aqui o tanto de pontos que essa questão, que esse questionário vale. Eu falei que a pergunta 1 vale 10 pontos e a 2 vale 10, então já está com um total de 20. Conforme eu vou adicionando aqui e falando quantos pontos vale, ele vai me dando, vai fazendo essa somatória já. Essa aqui vale 10 pontos, vou colocar que essa aqui vale 20 pontos, na verdade. Essa aqui vale mais. Né? Então, eu posso ir adicionando questões e automaticamente ele já vai trabalhando essa pontuação que eu estou colocando. Tá? Já está valendo 40 pontos. Então, ele já vai identificando automaticamente alguns processos. Eu mostro de novo para ele, ó, essa aqui é a resposta correta. Uma outra possibilidade bem legal aí, e aí eu vou mudar para um formulário de exemplo que eu tenho aqui, é a possibilidade da gente utilizar ramificações. A gente meio que consegue fazer um questionário interativo, onde que quando eu escolho uma opção de resposta, dependendo da opção que eu escolher, ela vai me levar para uma questão. Então, por exemplo, se eu escolher o número 1 aqui, nessa pergunta, ele vai me levar para a segunda questão. Se eu escolher o número 2, ele vai me levar para a terceira questão. Então aqui a gente pode, por exemplo, trabalhar uma perspectiva de uma pedagogia do erro, né? Então quem gosta aí de Jean Piaget, ele tem uma obra completa sobre isso, né? Da pedagogia do erro, de trabalhar em cima do erro. Né? Porque quando a gente utiliza uma avaliação somativa, por exemplo, a gente está punindo o erro. Porque a gente deixa de contar pontos em cima do erro da pessoa que está fazendo esse questionário aqui, da pessoa que está fazendo essa atividade. Então, é uma forma punitiva de avaliação, de certa forma. Então, se a gente consegue, por exemplo, com um recurso como ramificações, poxa, a pessoa errou a questão, mas aí a questão que ela errou, você manda ela para uma questão de reforço, ajudando ela nesse questionário aqui, por exemplo, a reforçar alguns conteúdos. Então, essa ramificação, ela dá uma interatividade dentro do seu questionário. Então, por exemplo, eu coloquei lá que a resposta certa é a opção B. Se a pessoa escolher a opção B, ela passa para a questão 2. Se a pessoa escolher a opção A, ela vai para a questão 1.1, que vai ser uma questão para reforçar o conteúdo que ela errou ali. Tá? Então, você está trabalhando em cima do erro, você não está punindo em cima do erro. Você está propiciando uma oportunidade de aprendizagem em cima do erro daquela pessoa. É isso que você está falando, Fernando, é super importante que, como você disse, a gente não pode, não é que não pode, não deve trabalhar em cima do erro, né? Então é interessante a gente, quando a gente trabalha no currículo, as competências e habilidades, a gente pode trabalhar com isso. Então, verificando o erro deste aluno, né? A gente pode identificar qual habilidade ele não atingiu. E a partir da habilidade que ele não atingiu, a gente pode usar de estratégias diferentes para a gente conseguir que ele atinja e aí fazer a verificação novamente com alguma avaliação. Exatamente. A questão importante aqui dessa ferramenta ramificações é que você tem que aplicar ela depois que você tiver com o questionário todo pronto. E a ramificação, ela nunca volta na questão. Então, você está na questão 3, a pessoa escolheu a opção D volta para a questão 1. Não, você só pode mandar para frente, tá? Você não pode voltar nas questões. Então, essa é uma consideração importante. Então, por isso que uma prova ramificada, ela tem que ser bem pensada, porque você tem que criar toda a estrutura da prova antes de você usar a opção de ramificação. Então, aí a sua ferramenta, né, a sua prova, ela tem que ser pensada para trabalhar em cima do erro.
você não vai conseguir aplicar ramificação em qualquer questionário, em qualquer lista de exercício que você faça. Então, acaba ficando um desafio para a gente, né? Poxa, tem que usar ramificação? Pô, vou pensar aqui num processo que vai trabalhar em cima do erro da pessoa que está interagindo, do aluno aqui. E criar uma oportunidade de aprendizagem em cima do erro dessa questão, né? Então, isso torna além de um questionário interativo, torna um modo diferente de avaliar esse processo, né? Então, tem coisas bizarras. Eu, por exemplo, já fiz prova em que se eu errasse 2 questões, anulava uma certa minha, né? Um abraço, professor da faculdade aí que fez isso. Mas isso cria uma tensão nos alunos, parece que você está indo para um abatedouro, né? A prova se torna um ambiente de tensão, quando na verdade a avaliação deveria ser um momento para você testar suas habilidades, testar o que você aprendeu, o que você absorveu ali. Então são formas muito interessantes de se avaliar, né? Pô, o aluno errou aquela questão, foi mandado para a questão 3, qual habilidade ele está deixando de atingir aqui, ou qual habilidade ele não atingiu? Na verdade não atingiu não, mas que ele precisa desenvolver, né? Ao longo de toda a nossa vida a gente precisa desenvolver habilidades. Então isso aqui pode ser uma forma da gente pensar nesse processo mais integrado e menos punitivo. É uma estratégia, né? E também eu penso sempre assim, Fernando. Esse é um tipo de atividade que eu, particularmente, nunca apliquei. Então, como eu, particularmente, nunca apliquei, então o que eu faria e vou fazer, porque, na verdade, essas formações aí, para mim, estão sendo também uma descoberta, né? Então, na verdade, eu acho que antes de eu trabalhar com o meu aluno, eu vou pensar em alguma temática e vou montar um questionário para mim, para eu testar, ou para um colega, para eu conseguir testar, para eu entender o raciocínio, a lógica ligada ali, né? Porque às vezes a gente vê e pensa assim, uma ramificação é fácil, mas nem sempre leva no que a gente precisa, no que a gente quer, no resultado que a gente quer. Então, talvez fazer um pequeno teste, você faz aí uma questão de alguma coisa e coloca ali para você entender a lógica, para depois você conseguir aí êxito com os seus alunos, né? Exatamente. O que eu já vi professores usando de estratégia, e aí de acordo com a regra de funcionamento do ramificações, então, por exemplo, né, como você só consegue mandar para a pergunta da frente, então o questionário que o professor desenvolve a pergunta 1 é a pergunta da prova mesmo, a pergunta 2 é a pergunta de reforço caso o aluno tenha errado. Então, se o aluno acerta, ele já vai para 3, se ele erra, ele vai para 2. E aí, na questão 2, como dentro da pergunta você pode, por exemplo, colocar vídeo, colocar link, então a questão 2, às vezes, não precisa nem ser uma pergunta, ela pode ser um material de reforço para o aluno. Você colocou um link de um vídeo do YouTube lá com um documentário sobre o assunto que ele errou, por exemplo. E aí você reforça, esse documentário aqui está falando disso, disso, disso. Provavelmente você tenha se confundido nesse quesito aqui. Então, é uma estratégia interessante de você propiciar esse momento e fazer a pessoa, o aluno, refletir sobre aquela questão que ele errou. Então, você vai fazendo questões intercaladas. A 1 é a questão mesmo da prova, a 2 é a questão de reforço, caso ele tenha errado. A 3 é o que seria a questão 2 da prova. Mas, de acordo com a regra de funcionamento do ramificações, eu tenho que estruturar o meu questionário dessa maneira, tá? Então, pode ser uma dica para vocês. Eu vou mostrar aqui como funciona o ramificações. Eu estou com questões exemplo bem simples aqui, mas no centro de treinamento lá do Forms, tem explicando passo a passo como utiliza ramificações. Caso vocês queiram utilizar, a gente deixa no chat o link para o centro de treinamento depois, tá bom? Ô, Fernando, você vai partir para a ramificação, mas eu vou registrar aqui a pergunta do professor Clodoaldo. Maravilha. Ele pergunta assim, se nesse questionário consigo colocar áudio para questões em inglês? Você consegue colocar vídeo MP4. Então, o MP4, ele é um formato de multimídia, né, que contém áudio. Então, você pode colocar. Existe a possibilidade, por exemplo, de você gravar um áudio e salvar esse áudio no formato MP4. Aí você sobe ele. Ele não vai ter imagem, né? Vai estar no formato acessível do Forms e vai ser um áudio, né? Um áudio com uma tela preta num vídeo, né? Então, pode utilizar sim. Mas você pode colocar link também. Se esse áudio está em algum site, algum link da internet, você pode jogar o link para o áudio. Mas é legal o áudio reproduzir na questão, né? Então você pode fazer isso. Salvo o áudio em MP4, tem conversores na internet gratuito. Se seu áudio está em MP3, joga lá no buscador, converter de MP3 para MP4.
você vai converter o seu áudio para MP4 e joga aqui dentro do Forms, tá? E aí o áudio ele vai rodar dentro da questão. Aproveitando a pergunta, aí vai uma pergunta minha e de algumas pessoas aí que possivelmente vão ter. Eu posso colocar figuras, imagens, qualquer coisa, tanto na questão quanto na ramificação? A ramificação, na verdade, você só está mostrando para o Forms, se o aluno escolher essa opção aqui, ele vai para a questão tal. A ramificação não é um tipo de pergunta. A ramificação é uma ferramenta que você aplica depois que as perguntas estão prontas no final lá. Então você só vai dar o direcionamento para o Forms. A ramificação ela é só uma ferramenta de direcionamento do Forms. Você só está falando para ele, ó, se o aluno na questão 1 escolheu a opção D, ele vai para a questão 2. Se ele escolheu a opção B, ele vai para a questão 3, por exemplo. Então, ramificação é somente isso, ele não é um tipo de pergunta, não. O tipo de perguntas são as que eu mostrei antes, tá? O ramificação ele é só uma ferramenta que vai orientar essas perguntas. Então, posso fazer duas perguntas já relacionadas a isso, como química e como pessoal da matemática. Só lembrando aquela questão do Forms, eu consigo colocar fórmulas? Consegue. Depois da pergunta pronta, você consegue, tem a opção aqui, ó, eu vou mostrar na minha tela, vou tirar do cantinho aqui para respeitar a intérprete. Quando você finaliza uma questão, lá nos 3 pontinhos, no canto inferior direito, tem aqui, ó, matemática. Você abre uma barrinha que vai abrir uma calculadora científica, e aí você pode inserir uma equação, tá? Eu já vi, e aí tem várias formas de abordar exatas aqui, né? Então, utilizando equação. O que eu já vi fazer e deu muito certo, os professores gostaram muito, é que você pode inserir uma imagem, né? Você pode inserir uma imagem na sua questão. Você pode até fazer essa equação à mão, na caneta, tirar uma foto e insere na questão essa equação que você quer trabalhar. Se você não gosta, por exemplo, de usar a calculadora científica aqui digital. Eu tenho professores de matemática, amigos, assim, que não gostam de calculadora digital, de clicar tecla por tecla, né? Você não tem aqui o touchscreen. Então você escreve à mão, tira a foto e coloca. Ou se você tem a equação, por exemplo, num programa que você utilize, ou sei lá, num documento de Word, num PowerPoint, tira o print disso e joga a imagem para suplantar a questão que você está fazendo aqui. E aí você está falando de imagem, a professora Cristina coloca assim, tem um formato mais indicado para se inserir figuras? JPEG ou PNG ele aceita, que são os formatos mais comuns de imagem, né? JPEG com menos qualidade, PNG tem um pouco mais de qualidade a imagem, tá? Mas são os dois formatos mais utilizados, né? JPEG e PNG você vai conseguir colocar esses formatos de figura em qualquer lugar, tá? Então, geralmente o que a gente pega na internet ou é JPEG ou é PNG, tá? Então vamos lá. Beleza, então, ó, inserir a equação, mas agora eu vou dar a perspectiva da gente trabalhar a ramificação aqui. Eu até coloquei o título desse questionário como ramificações, né? Então você consegue, depois da prova pronta, você consegue aqui, deixa eu abrir aqui, ó, adicionar ramificação. Tá no cantinho aqui de novo. No mesmo menuzinho que você insere aqui, matemática, né, que você insere um subtítulo e ordena as opções aleatoriamente, que eu falei, né, que você pode aleatorizar a ordem das respostas aí, a gente tem aqui no final, ó, adicionar ramificação. Essa opção só vai aparecer depois que você tiver mais de 3 questões no seu questionário. Ou seja, deixa para adicionar ramificação no final. Finalizou o questionário, lá meu questionário tem 15 questões. Aí você vai adicionando a ramificação uma a uma. Quando eu coloco adicionar ramificação, ó, ele vai perguntar para mim. Ó, na questão 1, se o aluno escolher a opção aqui 2, ir para questão 2 ou questão 3, ou ele pode até finalizar o formulário, tá? Então, por exemplo, o aluno escolheu aqui, ó, a opção 2, que é a opção correta. Então eu vou para a questão 3, se ele escolher essa aqui. Se ele escolher qualquer uma outra, ele vai para a questão 2, que é a minha questão de suporte. Que na verdade, não vai ser nenhuma questão. Eu vou inserir um vídeo para ele, eu vou inserir um material de suporte. Falando aí provavelmente o que ele errou, talvez o conceito que ele deixou de abranger, né, talvez o pensamento diferente que ele seguiu.
E aí o conteúdo que eu posso colocar é baseado em multimídia, né? Ou é imagem, ou é vídeo, ou é link. Eu posso colocar qualquer conteúdo para suplantar esse erro do aluno, né? Para tentar deixar uma forma interativa, mesmo que assíncrona, né? Mesmo que sem o presencial aqui do professor interagindo. Eu já vi professor fazendo, por exemplo, uns vídeos com meme, assim, né? Então, tipo, você errou, ele gravou um vídeo dele, mas ele fala, mas não tem problema, você provavelmente deve ter confundido tal e tal conceito, né? Lembra lá que a gente viu na aula? Então o professor se gravou falando e a questão suplementar era o professor falando e explicando o conceito de novo, tá? Então você pode criar estratégias diversas. Pode ser um slide que você insere, um conjunto de imagens de slide que você insere aqui, pode ser um vídeo, pode ser um documentário, uma palestra, você mesmo falando. Então, tudo que cabe dentro de vídeo e imagem, você pode colocar na questão suplementar aqui, tá? E pode ser, se torna uma prova interativa, dependendo de como você fizer, se torna divertido até fazer o questionário. Claro, dá trabalho, tudo isso tem que ser pensado, é uma estratégia de abordagem nova, totalmente nova, mas que vale super a pena vocês explorarem aí, eu acho que é um recurso muito legal. Eu mesmo tenho me forçado aí a brincar com isso para trazer coisas novas. Isso também é legal, Fernando, porque na verdade assim, a avaliação no nosso conceito lá de trás, né, de 1900 e alguma coisa, era simplesmente a gente pegar o conteúdo e mostrar que a gente tem o conteúdo ali e ponto final, né? Então, como a gente está mudando todas essas concepções, trabalhando agora mais competências e habilidades, isso é legal porque o aluno está fazendo atividade, você está verificando ali o que ele atingiu ou não, e ao mesmo tempo o aluno também vai entender que ele não conseguiu atingir aquilo, porém você já está dando ali para ele o subsídio que ele está precisando. Então isso é muito legal, porque daí ele não fica naquela coisa de faz a prova, aí depois você vai corrigir para você fazer um reforço, uma recuperação, uma retomada. Não, já fica uma coisa ali meio que na hora, né? Então o aluno entende que ele está fazendo, que aquele conceito ele não entendeu e que ele precisa, e aí o professor já trouxe ali para ele. Então eu acho bacana, como você disse, é uma coisa que tem que ser pensada, precisa de tempo, precisa aí de um esforço do professor, como sempre, né? De a gente parar, rever, programar, enfim, planejar, mas é uma coisa aí que pode trazer um benefício muito grande para o nosso aluno, né? Que é sempre o nosso ponto final e o principal. Recentemente vocês tiveram uma formação de Flipgrid aqui, né? Sim, semana Tem professor, passada. Eu já vi utilizando, que se o aluno erra a questão, ele coloca um link para o Flipgrid, que ele abriu uma sala de debate sobre a questão. Então o Flipgrid começa com a seguinte orientação. Coloque aqui no que você se confundiu em relação a esse conceito. E aí começa a se abrir um debate entre os alunos que erraram a questão e o professor mediando esse debate. E aí dentro de outra ferramenta que é o Flipgrid. Então estou trazendo o Flipgrid para dentro de uma questão. Olha o quanto que eu estou tornando interativo o meu Forms aqui. Né? E no Flipgrid também você tem a possibilidade dele ver a interação do outro, né? Exato. Então também tem aquela questão também que a gente fala sempre em educação, a troca entre pares. Às vezes a gente dando a aula, a gente não consegue chegar no aluno, mas o colega dele, com as palavras e o tipo de explicação, digamos assim, o tipo de abordagem que ele vai ter com o colega seja mais efetivo, né? Então, a gente tem essa troca de pares também que é super relevante e eles gostam, né, Fernando, de assistir um do outro, interagir, verificar, então é uma outra estratégia. Eu acho que até um caminho de reflexão interessante que a gente tem tentado seguir assim internamente nessas formações, né, falando de tecnologias digitais, né, a gente tem trocado algumas ideias lá com a equipe de educação na Microsoft, é que independente da abordagem e estratégia que você utilize, né, de qualquer forma a educação ela emerge de algum tipo de interação. Então a gente tem que ainda, mesmo no que a gente está vivendo, garantir que essa interação haja. Se essa interação ela é assíncrona, síncrona, se ela vai estar mediada por uma metodologia ativa ou não, ou se essa interação vai ser por uma aula expositiva, aí vai da estratégia e do contexto de cada lugar.
Mas o que a gente tem que garantir minimamente é a interação. Então, se você faz um formulário aqui e talvez não garanta o mínimo de interação num questionário, né? O aluno vai preencher aquilo, ele vai ver o resultado no final, poxa vida, errei 6 questões de 10. O que ele tirou disso? Talvez não muita coisa. Agora, se você coloca um questionário interativo que vai levar para ele vendo a sua cara, te explicando alguma coisa, ou vai levar ele para uma sala de debate, e aí ele vai ver que mais pessoas erraram naquela questão ali, e que talvez confundiram algum conceito, que talvez ele tenha, sei lá, tenha que desenvolver mais uma habilidade, você está garantindo uma interação mais significativa. Né? Você não está reforçando o erro, você está utilizando essa oportunidade do erro para que ele cresça de alguma forma, né? Para que ele repense no conceito que ele está estudando, para que ele repense em alguma habilidade que ele tem que desenvolver. Então, vai muito da estratégia de vocês. Né? Eu estou mostrando aqui o básico no questionário. Né? O que vocês vão fazer a partir daí é com vocês. Vocês conhecem os alunos de vocês, vocês conhecem as pessoas que vocês... o público que vocês vão atingir. Então não cabe eu aqui mostrar um monte de exemplo bem sucedido se não está de acordo com a realidade de vocês. Então acho que é pensar como que a gente pode garantir esse mínimo de interação para que o processo educativo ocorra ainda. A educação ela só existe com a interação. Ela não vai existir de outra forma. A educação ela emerge de duas pessoas interagindo. Então se eu garanto isso, mesmo num questionário em que não tem nenhuma pessoa presente, olha o quanto que eu estou ganhando como professor, o quanto que eu estou ganhando como aluno, nesse processo avaliativo, que está todo mundo acostumado de já ter um medo, de já ter uma ansiedade em cima de uma prova. Né? Eu posso tornar isso algo muito mais agradável e aproveitar isso como um processo de aprendizagem mesmo. Né? Ô Fernando, como que o professor visualiza aí a questão do aluno? Beleza, vamos lá. Em relação à questão do aluno, então eu acho que é bom a gente falar antes de compartilhamento. Ah, que beleza, ele vai pedir, claro que ele vai pedir verificação de conta ao vivo aqui, mas beleza, já verificou, pode voltar para a tela aqui. Como que aparece aqui, né? Ó, legal mencionar que quando você institui ramificação no questionário, ele aparece esse símbolozinho aqui, mostrando que as questões estão ramificadas, tá? Então é um jeito de você visualizar. Eu ia entrar então nessa parte agora. Você fez seu questionário lá, tem todos os recursos, ramificação, colocou coisas multimídias, né? Então, na pergunta aqui, ó, acho que eu não mostrei, tem lá para você colocar imagem e vídeo, né? E vídeo você pode colocar o link do YouTube. Então, você adiciona o link aqui, ele vai passar o vídeo, tá? Eu não tinha mostrado isso para vocês. Imagem é a mesma coisa que eu mostrei, da internet, da nuvem ou do seu computador, beleza? Então você terminou lá seu questionário. Maravilha, terminei o questionário. Como que eu posso compartilhar? Existem diversas formas para se compartilhar esse questionário. Você pode compartilhar ele a partir daqui do Forms. No botãozão grandão aqui, ó, compartilhar, você clica nele, vai abrir uma aba direita aqui. Deixa eu arrastar a aba para vocês visualizarem aqui. Então vai abrir uma aba direita, né? Então, ó, eu vou ter algumas opções de compartilhamento. Eu posso compartilhar um link e aí mandar o link para os meus alunos da maneira que eu quiser. Posso compartilhar um QR Code, né, um QR Code aqui, que você tira uma foto, você passa a câmera, ele vai te mandar direto para o Forms. Tenho aqui um código-fonte, tá? Código-fonte é se você tem um blog, por exemplo, ou um Sway. Acho que já teve informação de Sway aqui também, né? Já. Se você tem um Sway, por exemplo, um blog, uma revista eletrônica, você copia o código-fonte, o Forms ele vai estar dentro do seu blog, dentro da sua revista. Ele não vai ser um link que vai te mandar para o Forms, vai ser o formulário mesmo, vai ser o questionário dentro HTML, da sua página. É HTML, é a fonte do código desse questionário que você está gerando aqui, beleza? E uma outra forma é mandar por e-mail. Então você pode digitar o e-mail das pessoas aqui e mandar. Uma coisa interessante para tomar cuidado também na hora de compartilhar é essa opção aqui em cima. Ó. Somente pessoas da minha organização podem responder. Eu clico na setinha, ó, eu posso colocar que qualquer pessoa pode responder, e aí vai ser um link aberto. Todo mundo que entrar vai conseguir responder esse questionário. Ou não, pessoas específicas em minha organização podem responder. E aí eu vou delimitar quem são essas pessoas que podem responder. Lembrando que quando você coloca essa questão de pessoas colocar da minha organização, significa que só vai ter acesso quem usar o e-mail da sua instituição. Então, por exemplo, se eu aqui como @educação,
eu vou lá e clico que só pessoas da minha organização, então só pessoas da secretaria têm acesso. Por exemplo, o Fernando não vai ter acesso porque ele não tem e-mail da secretaria. Exato. Então isso vocês têm que tomar cuidado quando manda para aluno, porque não necessariamente o aluno usa o e-mail institucional. Então ele vai usar um e-mail do Gmail ou um e-mail, sei lá, do Bol, do Big, qualquer um. Então aí a gente tem que tomar cuidado. Então neste caso, quando a gente não sabe quais e-mails que a gente vai trabalhar, então talvez a estratégia melhor seja deixar aberto, né, Fernando? Exato. Porque daí qualquer um pode utilizar. Exato. E vocês sempre perguntam. Então, ali onde o Fernando mostrou que a gente consegue copiar o link, vocês copiam o link. Eu tenho um grupo de WhatsApp com meus alunos, manda para o WhatsApp. Eu tenho um grupo do Facebook, coloca no Facebook, tá? Só lembrando que, se você colocar esse link no Facebook, não necessariamente só os seus alunos que vão responder. Exatamente. Tá? E aí, se você deixar essa opção aqui assinalada, somente pessoas da minha organização podem responder. Quando qualquer pessoa clicar no link, vai aparecer a página de login, para ela se logar com o e-mail dela. Então só quem se loga consegue responder, tá? Só para vocês terem uma ideia aí de como funciona. Aqui embaixo tem a opção de compartilhar para colaborar. Então se você quer que algum outro professor te ajude no seu questionário, você manda esse link que essa pessoa vai conseguir editar o questionário junto contigo. Ela vai conseguir adicionar novas questões, vai conseguir trazer ideias aí para esse questionário. E tem compartilhar como modelo. Por exemplo, um colega seu gostou do questionário que você fez um baita questionário ramificado lá, ele gostou. Se você mandar esse questionário para ele, um colega seu gostou do questionário que você fez um baita questionário ramificado lá, ele gostou. Se você mandar esse questionário para ele não vai conseguir editar, né? A não ser que você mande para colaborar, mas aí ele vai editar, vai interferir no que você fez. Você pode aqui, compartilhar como modelo. Ele vai gerar um link, uma cópia para a pessoa que você mandar. E aí a pessoa vai poder editar a cópia dela, caso ela esteja interessado aí no seu questionário, tá? Isso aí também é legal quando, por exemplo, eu tenho, por exemplo, 2 escolas ou 2 salas, então eu quero fazer um questionário para cada um. Então eu copio e aí eu posso customizar, né, cada um deles, para eu não ter que refazer tudo de novo ou fazer um copia e cola. Você copia tudo e daí você só deleta o que você não quer ou acrescenta ou muda. Exatamente. Tá? E aí as respostas, elas vão aparecer como? Acho que eu não tenho nenhum questionário com respostas aqui, deixa eu ver com vocês, mas as respostas elas aparecem como? Elas vão aparecer aqui, nessa aba de respostas, e aqui vai aparecer as pessoas que responderam e o desempenho dessas pessoas, né? No compartilhar são essas opções. E aí se a gente abre lá os 3 pontinhos no canto, gente, os 3 pontinhos é a chave para o sucesso da vida, tá? Se você está em dúvida, não está achando uma opção, vai nos 3 pontinhos, ela vai estar lá, bota fé que vai. Então 3 pontinhos, eu tenho a opção configurações. E aí em configurações, olha que legal, eu tenho o botãozinho aqui de mostrar resultados automaticamente. Esses resultados, eles são o quê? Eles são o desempenho da pessoa no questionário. Você pode colocar que essa pessoa recebe automaticamente, se você deixar ligado o botão, que ela vai receber automaticamente logo depois que ela terminar de responder esse questionário, tá? Então você já pode dar o feedback do desempenho para a pessoa. É claro que é um questionário quantitativo, ele só vai mostrar quantas questões a pessoa acertou ou errou, né? Você pode marcar de dar um feedback aí mais qualitativo, né? Um retorno mais construtivo, tá? Então, ele dá um relatório quantitativo mesmo do questionário, beleza? E aqui, nas outras opções, né, qualquer pessoa responder, não vai ter mais nenhuma, mas você pode colocar aqui, somente pessoas na minha organização podem responder, elas obrigatoriamente vão ter um nome, elas podem ter o nome obrigatoriamente registrado e uma resposta só por pessoa. Então, se você quer evitar que a pessoa responda várias vezes o questionário, você deixa essa opção sinalizada. E aí tem opções das respostas, né? Você pode aceitar qualquer resposta. Você consegue colocar uma data de início e término para a abertura desse questionário aqui. Esse questionário vai ficar aberto no dia... Deixa eu ver aqui um dia para ele. Vai ficar aberto aqui no dia 21. Nossa, dia 21 escolhi bem o feriado, né? Vai ficar aberto aqui no dia 20, das 15 às 18. Esse é feriado. Não foi tirado ainda. Não foi tirado ainda. Esse é feriado. Então, vai ficar no dia 20, das 15 às 18.
Ele vai ficar aberto por 3 horas esse questionário. E além de eu ordenar as opções de respostas aleatoriamente, eu tenho a possibilidade de ordenar as perguntas aleatoriamente, tá? Então eu vou ter aqui uma opção de bloqueio. Deixa eu colocar 0 e 0 aqui. Eu tenho a opção aqui, ó, de ordenar as perguntas aleatoriamente. E dentro aqui eu tenho a opção de bloqueio. O que é de perguntas de bloqueio? São perguntas que eu quero deixar fixa. Eu já vi professor usando o questionário, por exemplo, que a primeira pergunta é o nome do aluno e a segunda pergunta é alguma coisa relacionada, por exemplo, ao socioemocional dele. Tá? Então são perguntas básicas que ele quer só acessar como que o aluno está na hora de fazer aquela prova. E aí você pode colocar a questão 1 até a questão 2 são perguntas de bloqueio. O restante são perguntas que você pode ordenar. É que aqui nesse meu questionário eu só estou com 3 perguntas. Se eu deixo 2 de bloqueio, eu não tenho mais nada para ordenar aleatoriamente, eu só vou ter uma. Ou seja, o bloqueio são perguntas fixas. Exato, que elas não vão ser ordenadas aleatoriamente, elas vão ficar fixas ali. Então, pergunta 1 e 2 vai ser sempre pergunta 1 e 2. Dali para baixo sempre vai estar ordenado. Para uma pessoa 3, a pergunta que é 3, para outra pessoa essa mesma pergunta está lá na 15ª posição. Tá? Então, além de você ordenar respostas, você ordena as perguntas também aleatoriamente. Cada usuário que abrir vai ter uma posição de pergunta e uma posição de resposta. Tá? Não se preocupe em ordenar aleatoriamente se você estiver trabalhando com ramificação. A ramificação é inteligente ao ponto de você fez a ramificação, manda ordenar, ela vai mandar para as questões certas ainda. Tá? Ela não vai bagunçar a ramificação, não. Então, você pode usar ramificação e ordenar aleatoriamente, tanto resposta quanto pergunta. Porque o Forms está ali gravado nele para onde que ele tem que mandar. Tá? Isso que direcionou. Isso que você está falando é legal, por exemplo, se eu não coloco lá em cima a questão de registrar o nome da pessoa, né, que vai responder, então eu lembrar de colocar ali o nome do aluno. Eu quero fazer uma atividade em que randomize, né, que mude aí as questões, então daí eu sempre fixo o nome e ele tem que colocar o nome e sempre fica no primeiro. Isso é um recurso legal. Mas eu ia te perguntar, esse recurso só está disponível no teste, né? No Forms, no formulário, não tem esse recurso de fixar. Ele é um recurso específico do teste. E dentro da pergunta também, para que o aluno, por exemplo, evite de deixar em branco o nome, você pode aqui, ó, nessa opção, quando você está configurando a pergunta, tornar ela obrigatória. Ele não vai conseguir entregar o questionário sem preencher essa pergunta aqui. Então você está respondendo a pergunta do professor Clodoaldo, que ele acabou de colocar. Consigo selecionar as questões como obrigatórias? Então é no próprio formulário você vai colocar como obrigatória. Se você, por exemplo, a primeira pergunta sua são os dados do aluno, né? Porque vamos colocar que você gerou um link público, né? Um link aberto. Qualquer um pode entrar e responder e vão entrar como anônimo e responder. Mas não, você quer ver quem respondeu aquilo, né? Você coloca como pergunta obrigatória o nome da pessoa. E aí uma segunda pergunta, perguntando, sei lá, qual que é seu socioemocional hoje, né? Como é que tá o seu humor hoje para fazer essa prova, por exemplo. Né? Eu já vi professores criando escalas ali de humor, né? Tô feliz, de 1 a 5 estrelinhas. Quanto você tá feliz, quanto você tá triste? Então pode colocar uma pergunta para fazer uma avaliação do estado de espírito dos alunos aí, né, do bem-estar dos alunos durante a prova. Ô Fernando, posso quebrar o protocolo, fazer uma pergunta para você, assim? Esse recurso que a gente está usando o teste, ele tem acessibilidade? Tem, ele tem acessibilidade. Quando você termina o questionário e lá na visualização, deixa eu abrir para vocês aqui. A gente já fez uma formação de acessibilidade aqui, né? E a gente sempre tem que perguntar, porque na nossa rede a gente tem alunos aí que precisam desses recursos de acessibilidade. Aqui é o modo de visualização quando você termina o questionário. É assim que a pessoa que você mandou o questionário, ela vai ver, tá? Então, a pergunta número 1 aqui, por exemplo. Aqui, quando você passa o mouse em cima do título, do lado, habilita um livrinho com uma caixinha de som. Esse livrinho com uma caixinha de som é o modo de leitura avançada, que é o modo de acessibilidade desse questionário, tá? Então, tudo que tiver escrito aqui, o título leitura avançada, ele vai mostrar aqui o título. Aí eu volto. A pergunta, né? Escolha um número. A pergunta aqui, você entra no leitura avançada com ela
E tem narrador de voz aqui, eu não estou compartilhando o som agora, mas tem o narrador de voz, a gente fez uma formação sobre recursos de acessibilidade aqui, que tem tudo explicado lá. Então, leitura avançada é como se fosse um hub de acessibilidade, ele é um centro de acessibilidade que ele está presente em todos os recursos aí que vocês estão utilizando do Office, tá? Ele usa também, ele funciona também na ramificação. Funciona em tudo. Todas então, as gente, é um recurso bom para quem tem aluno aí que precisa desses recursos. Exato. É um recurso bem legal que a gente vai fazer uma atividade e aí a gente consegue contemplar todos os nossos alunos, né? Porque também tem isso, né? Porque a gente tem que pensar na diversidade dos nossos alunos. Exatamente. Então, quem precisa aí de alguma forma de acessibilidade, é claro, acessibilidade já é um tema extremamente complexo de se debater, ainda mais em interações remotas, né? Então, a acessibilidade aqui, ele vai ter vários recursos que talvez não garanta acessibilidade para algum recurso específico que o aluno precise, né? Ou então, algum tipo de deficiência, exato. Né? Então, cada caso é um caso, né? Mas vale a pena vocês darem uma verificada. Narrador de voz tem, você consegue colocar uma lupa de 300%, né? Tem alguns tipos de deficiência visual que você precisa ver grande as coisas, né? Então, tem vários recursos aqui. Você pode colocar contraste de cor, você pode trabalhar com daltonismo, né? Se você, por exemplo, está utilizando um gráfico lá que seja orientado por cores, é importante pensar em quem tem daltonismo, se você tem algum caso, né, dentro do público que você está mandando, então você consegue converter essa imagem aí, converter a tela para quem precise, né, dessa acessibilidade de daltonismo, por exemplo. Então, tem vários recursos aqui dentro do Leitura Avançada que com certeza vão ajudar vocês. Então, aí fica a nossa dica de novo, lá no YouTube. A Carol e a Thelma vão colocar aqui no chat para nós, por favor. Lá no YouTube, no canal Centro de Mídias, Desenvolvimento Profissional, a gente tem uma formação que o Fernando e eu fizemos sobre acessibilidade com as ferramentas Microsoft, não só do Office, tá? Exatamente. Ô, Fernando, então, só retomando, como que o professor vai receber as notas, ou seja, o aproveitamento do aluno? É no Excel, né? É na aba realização aqui embaixo, conforme for respondido, e ele consegue exportar os dados que vão aparecer aqui para o Excel, tá? Então aqui é como se fosse o centro de gestão do questionário dele. Ele vai ver quem que respondeu, qual que foi o desempenho de quem que respondeu. Ele pode aqui, por exemplo, revisar respostas. Então, revisar respostas, você vai olhar questão a questão, vai ver quantas pessoas naquela questão colocaram a alternativa D e quantas que é a errada e quantas colocaram a alternativa B, que é a certa. Então, ele dá um balanço do desempenho questão a questão também. Tá? E você consegue ver pessoa a pessoa aí o desempenho, beleza? Fechado. Vamos para o Teams? Vamos para o Teams. Para o Teams vai ser uma passagem rapidinha aqui, só para mostrar como que isso pode estar integrado dentro da classe do Teams, tá? Dentro aí de uma classe que você tenha. Eu vou abrir uma classe aqui que eu tenho, ensino básico. Aqui você tem a opção de designar trabalho dentro da classe, tá? E esse trabalho que você designa dentro da classe, ele pode estar associado a um questionário. E o modo de correção do questionário aqui dentro ele vai ser diferente. Por quê? Eu tenho aqui uma prova, equação linear simples. É um questionário, vou colocar no modo de visualização para vocês. Antes que o Fernando comece a falar sobre isso, né, eu só vou colocar aqui para vocês que a gente já fez várias formações sobre o Teams. Então, aqui o nosso foco não é falar especificamente como faz equipe, enfim, o modus operandi do Teams. A gente vai mostrar um ponto do Teams que nos ajuda na avaliação, tá? Então, exato. Por isso que o Fernando está mostrando a partir de lá. Quem quiser, meninas, por favor, no chat, coloca aí o nosso YouTube, por favor, para quem quiser procurar. Até porque a gente só tem mais 10 minutos. Exatamente. Se eu fosse tratar disso, a gente ia ficar mais 2 horas aqui. Mas, ó, eu estou aqui dentro do Teams, tá? Estou numa classe, e dentro da classe eu tenho uma opção de designar trabalho para minha classe. Dentro dessas modalidades de trabalho que eu consigo designar um trabalho baseado num questionário que eu fiz no Forms, tá? Então aqui, ó, prova 1... Mas deixa eu te fazer a pergunta antes, aonde você achou esse trabalho? O quê? A opção trabalho? Exatamente. É no canal geral dentro da classe, tá? Então, qualquer classe que você abra vai ter um canal geral.
Equipe tipo classe. Exato. Aí tem o canal geral, você tem lá a possibilidade de trabalhos. Exato, Tá? ó. Então, dentro do canal geral, eu vou ter a guia de interação, de postagens, de arquivos, e eu tenho aqui a guia trabalhos. Aqui dentro, né, aqui eu vou ter todos os trabalhos que eu designei para minha classe e posso criar um trabalho novo. E aí pode ser um trabalho com base num questionário ou um trabalho aberto, com base em recursos multimídias. Aí eu posso colocar Word, Excel, PowerPoint, link, vídeo, posso colocar tudo dentro do trabalho. Tá? Por quê? Essa ferramenta é voltada para a equipe do tipo classe. Então, ela vai prever vários tipos de interações pedagógicas aí com recursos multimídias, tá? Aqui, no caso, eu vou mostrar, como a gente trabalhou Forms, eu vou mostrar um trabalho pautado num questionário do Forms, tá? Então, é esse aqui, ó, prova 1, equação linear simples. Que no caso do Fernando, ele já tem uma feita e ele só está utilizando para mostrar. Estou mostrando o modelo aqui para vocês, tá? No caso de vocês podem começar do zero, fazendo um do zero. Exatamente. Aí. Aqui, ó, vou entrar em exibição de aluno, só para vocês verem como que o aluno exibe, como que o aluno aparece o trabalho para o aluno. Ó. Então, é um trabalho de 100 pontos possíveis, tal, resolva as equações lineares simples no Forms, e tem aqui, ó, o comandinho de leitura avançada para acessibilidade sempre, tá? Em todas as telas aqui que você trabalhar no Office. E aí ele só vai clicar no Forms, e diferente da gente estar conectado lá no navegador, como a gente está na classe do Teams, o Forms ele abre dentro do Teams, dentro da classe. E o aluno só responde o questionário. Tá? Mas eu preciso fazer dentro do Teams? Ou eu posso carregar? O aluno ele vai ter a opção de fazer dentro do Teams, e aí ele pode visualizar no celular ou no computador, ou ele vai ter a opção de abrir no Forms. Tá? Ele pode abrir diretamente no Forms. Deixa eu voltar aqui. Ele vai ter essa opção aqui para ele também, ó. Abrir no Forms, vai abrir o Forms para ele, ele vai conseguir responder a pergunta da mesma maneira. É que eu coloquei abrir no Forms para mim, e essa é a principal diferença do Forms associado ao Teams. A correção ela é diferente. Eu posso corrigir o formulário de cada aluno meu e eu consigo dar feedback de questão em questão nos meus alunos. Esse é o principal diferencial quando eu associo o Forms a minha classe dentro do Teams, dentro de um trabalho designado para a classe. E aí eu tenho esse modo de correção, ó, eu vou passando de aluno em aluno, eu posso dar feedback de questão em questão para o meu aluno, tá? Então eu dou uma devolutiva totalmente personalizada para ele, dentro da prova aqui, tá? Nada impede que compartilhando o link, por exemplo, eu possa chamar o aluno para uma reunião e dar uma devolutiva para ele conversando, né? Mas aqui eu posso dar uma devolutiva escrita, questão a questão. Então, esse é um diferencial grande de associar um trabalho do Teams, associar um trabalho do Forms, um questionário do Forms, dentro da função trabalho do Teams, beleza? Tá aqui só mostrando por cima mesmo a possibilidade que vocês têm. E uma outra possibilidade dentro do Teams ainda, que aí é uma ferramenta importante, que é a ferramenta Insights, tá? Essa ferramenta você encontra ela na hora que você personaliza o seu canal em adicionar uma guia aqui em cima. E você adiciona a função Insights. Nesse caso não são os 3 pontinhos, é o sinal de mais. É o lá você clica, mais. vai abrir um monte de possibilidades de aplicativo, Exatamente. você pega o Insights lá. Vou abrir aqui para vocês, que está fluindo bem aqui, não deu nenhum problema na internet, eu vou arriscar. Elogia muito. Aqui, ó, o Insights ele vai ser a primeira opção, geralmente. Tá? Ele sempre vai estar nas primeiras opções. Então, aqui, ó, a gente falou do Flipgrid, você pode trazer seu Flipgrid para dentro da classe. Então, tem várias ferramentas. Dá para trazer o Padlet como site. Eu sei que vocês tiveram formação de Padlet aí também. Tá? Mas aqui, Insights, se você clica nele, ele vai ser adicionado à sua guia aqui em cima. O que o Insights faz? O Insights ele faz um monitoramento da plataforma. Então, se o aluno entrou na plataforma, vai aparecer registrado como forma de gráfico. E aí, o Insights ele abre um horizonte totalmente novo na questão de processos avaliativos. Por quê? Você pode começar a trabalhar a avaliação com base em processo, com base em participação. Por quê? Ó, vou colocar aqui, ó, eu quero ver a atividade digital, aqui tá o intervalo tá esta semana. Eu quero ver, sei lá, dos últimos 30 dias. Deixa eu ver se eu entrei com um aluno nos últimos 30 dias aqui. Acho que não. Deixa eu colocar mais tempo aqui. Vou colocar um intervalo personalizado aqui. Vou colocar desde o ano passado aqui, desde dezembro.
Aqui, desde 1 de dezembro até hoje. E aí ele vai me mostrar, ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a Ana Lúcia, ela teve ativa em 3 de janeiro, a Luísa Rodrigues esteve ativa aqui em 13 de dezembro. E aí eu dou um zoom aqui, venho com uma lupinha, né, nesse dia que ela teve ativa aqui, ó, do dia 9 e dia 10. Então ele vai me mostrar o gráfico de atividade dentro desse dia da pessoa que esteve ativa, no caso aqui da Luísa. Então, ó, a Luísa, ela visitou o canal de biologia, visitou o canal de ciências, visitou o canal games, ela visitou o canal do grupo 1 dela de biologia, ela exibiu a tarefa, a informação em um mundo conectado, exibiu a tarefa prova 1, equação linear simples. Então, tudo o que a Luísa Rodrigues, ela observou, desculpa, estava atrás da intérprete aqui, então é esse gráfico aqui que aparece, tá? Esse gráfico, ele compreende a hora que o aluno teve ativo dentro da classe. O aluno ou a outra pessoa que você fez a classe, tá? Então, ó, ele faz o rastreio de tudo que o aluno fez dentro da classe. Se ele editou um arquivo, vai aparecer aqui. Se ele participou de uma reunião, vai aparecer aqui. Isso dá uma perspectiva da gente trabalhar, traçar estratégias baseadas em dados. As atividades que eu estou propondo estão chegando nos meus alunos estão se conectando na plataforma. Se eles não estão se conectando, o que está acontecendo, será? Qual a estratégia que eu tenho que tomar a partir daí? Eu, particularmente, gosto muito do Insights e eu acho que toca num ponto importante que muitas vezes a gente falha. E aí que eu estou colocando geral, assim. A gente muitas vezes toma a decisão com base no achismo. Eu acho que deu certo, não sei, vou tentar de novo aqui. Mas se você tomar a decisão baseada em dados, né? Ó, dessa atividade digital que eu fiz aqui, de 32 alunos, só 7 acessaram. Será que essa atividade está sendo engajadora? Né? Será que o problema são os alunos ou é a atividade que eu propus? E aí, a partir dessa base de dados, a gente começa a ter reflexões autoavaliativas sobre o nosso papel aqui, sobre o que a gente está fazendo nesse processo. Poxa, se não está nem chegando nos meus alunos, como que eu quero criar uma estratégia de avaliação dos meus alunos se nem neles estão chegando? Eu vou avaliar o quê? Então, o Insights, para mim, ele é uma ferramenta que ele pode ser usada para avaliação, para tomada de decisão, para gestão como um todo. Então, eu gosto bastante dele. Ele está associado ao Teams, está associado à classe, tá? Então, para usar o Insights, ele monitora dados de pessoas entrando na classe, entrando na equipe especificamente. Mas eu acho que ele pode abrir um horizonte tremendo aí para o tipo de decisão, para a tomada de decisão que você tem que ter em determinadas estratégias pedagógicas, abordagens que você vai ter ao longo dessa caminhada aí remota que a gente tem. Ô, né? Fernando, aí no Insights a gente só tem essa questão de visualizar o que o aluno, por onde o aluno passou, né? Que pensando como você falou, que eu acho que é muito importante, que a gente não está punindo, nem assim, perseguindo, verificando. A gente vai ver, como você disse muito bem, se a nossa estratégia está atingindo. Mas Exato. Fora isso de verificar ali se o aluno passou por aquele conteúdo, enfim, o que mais o Insight traz? Ele traz, por exemplo, nota, ele carrega nota, o que ele traz? Eu não vou ter aqui para mostrar para vocês, mas a partir do momento que você carrega a sua classe com trabalhos, e aí quiser voltar para a tela aqui, eu mostro onde aparece, além da opção, né, engajamento digital, que a gente tem ali em cima, que vai entrar nesse gráfico que eu mostrei, a gente tem aqui atribuições, né? E as atribuições, elas são divididas por mês. Então, se eu atribuir, sei lá, 5 trabalhos para minha classe nesse mês, e já corrigi, dei as notas, fiz a devolutiva, vai aparecer um gráfico de notas aqui, que é um gráfico em que você vai conseguir trabalhar a tendência e distribuição da nota, né, por desempenho, né? Pensando no desempenho geral ou pensando no desempenho de aluno a aluno. Então eu consigo dar um zoom no aluno específico aqui e ver qual que é o desempenho dele, tanto em distribuição quanto em rendimento médio ao longo do mês, dentro de todos os trabalhos que eu atribuí a eles. Então eu posso olhar aluno a aluno, posso olhar a classe como um todo. Isso me dá até uma perspectiva de ensino personalizado, aí, que é algo que as pessoas têm falado muito hoje em dia também como uma abordagem inovadora. Então, o legal aí, gente, de trabalhar com Insights é que
No mesmo local, você vai ter ali a sua equipe, a sua classe, então estão todos os seus alunos, você tem a possibilidade de verificar o que eles estão olhando, analisando, verificando, passando, então você tem essa possibilidade. Você tem a possibilidade também de análise e compilação das notas das atividades que você atribuiu. Você tem ali também a possibilidade de chat com eles. Você tem a possibilidade ali de marcar reunião, porque está tudo dentro do Teams e tem todas essas possibilidades. Exatamente. E também tem a agenda que a gente poderia também acoplar, o e-mail, enfim, tem outras possibilidades, né, Fernando? Ali dentro você vai ter tudo isso integrado. Então, tanto o monitoramento desses dados, que vão te ajudar a tomar decisões, o contato com o aluno. Então, o aluno entregou o trabalho, você viu que ele teve alguma dificuldade, você não precisa nem dar a devolutiva para ele no trabalho. Você tem essa oportunidade, mas às vezes você pode chamar ele no chat ali, já fazer uma chamada de vídeo com ele, por exemplo. Tá? Então, tem opções de garantir essa interação mais humana, né, durante um processo avaliativo. Você pode dar a devolutiva para o aluno olhando ele no olho ou pelo menos ouvindo o áudio dele, se ele não tiver com a câmera ligada, né? Então, é um processo que humaniza um pouco essa questão avaliativa dentro da classe. Beleza? Então, gente, ó, fica aí as nossas, né, dicas de possibilidades aí que a gente tem de avaliação. Na verdade, retomando, são mais possibilidades, né? A gente não está dizendo aqui use, empregando, digamos, dizendo que vocês têm que usar. Não, são possibilidades, cada um sabe o seu contexto, o seu público e para que a finalidade que você quer chegar, tá bom? Então fica aí o meu agradecimento em nome aqui da IFAP, da Secretaria, da participação de vocês, tá? É sempre legal essa interação que vocês fazem com a gente. Fernando, mais uma vez, obrigada. Imagina. E estamos aí para uma próxima, tá bom, gente? Boa tarde, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.